Hi and welcome to my YouTube channel! No vídeo de hoje eu vou te explicar como você usa o Past Continuous. Se gostou do assunto, já deixa seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Antes de começar, se você não sabe nem o Present Continuous, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo. Eu tenho uma playlist só sobre os tempos verbais, dá uma conferida. Mas para você estar tranquilo, você vai entender super esse tempo verbal. O Past Continuous a gente forma com verbo to be no passado. Então a conjugação é para o I e para o he, she, it. Então a primeira e a terceira pessoa do singular a gente vai usar o was. Was. Já as outras pessoas, you, we e they, a gente usa were. Were. E a gente vai juntar com o verbo com ing no final. Então ele é praticamente semelhante ao present continuous. A única diferença é que o verbo to be está no passado. E a gente vai usar esse tempo verbal para falar sobre ações que aconteceram no passado, com início e fim, em um tempo específico. Então eu preciso enfatizar isso. Quando eu vou montar a frase, na afirmativa eu coloco o sujeito, o verbo auxiliar, que nesse caso é o verbo to be, e o verbo principal com ing. I was waiting for you at the bank. Eu estava te esperando no banco. I was waiting for you at the bank. Então eu montei aqui o I, o sujeito, was, verbo to be no passado, e o verbo principal, wait, com ing, waiting. Nessa frase, provavelmente a pessoa está falando que em determinado momento ela estava esperando no banco. Então eu estou falando sobre uma ação que aconteceu no passado em um tempo específico. Na negativa você já sabe, em inglês a gente primeiro fala o verbo para depois colocar o not. Se tem verbo auxiliar e verbo principal, vai ser sempre depois do auxiliar. Então a estrutura é sujeito, verbo to be, not e o verbo principal. They were not studying anymore. Eles não estavam mais estudando. Fui lá checar e eles não estavam mais estudando. Então aqui eu estou falando sobre uma ação que não aconteceu num ponto específico. E para perguntar, eu faço a inversão. Então aqui é o oposto da afirmativa. Eu trago o verbo para o começo da frase aqui da pergunta. E se tiver verbo auxiliar, é ele que eu vou trazer para o começo. Então a ordem fica verbo to be, que é o auxiliar, depois o sujeito e depois vem o verbo principal. Were you trying to talk with me? Você estava tentando falar comigo? Were you trying to talk with me? Então eu quero saber, você estava fazendo essa ação no momento que eu não pude atender, por exemplo? Were you trying to talk with me? Vamos ver mais alguns exemplos para ficar bem claro. It was raining when I left work today. Estava chovendo quando eu saí do trabalho. Então aqui eu usei o when para me referir a este tempo específico ao qual eu estou me referindo. Então, muitas vezes você vai ver essa palavra when. Outra palavra que pode aparecer muito é while, que aí eu vou falar uma ação que aconteceu, enquanto outra estava acontecendo também. My mother was having a sandwich while I was eating a pizza. Então, enquanto minha mãe estava comendo um sanduíche, eu estava comendo uma pizza. Were you working yesterday morning? Você estava trabalhando ontem de manhã. Were you working yesterday morning? Esse tempo verbal é tranquilo, né? Eu gosto sempre de enfatizar quando você tem que usar para você lembrar que em inglês nem sempre as coisas funcionam como em português. Então, para saber se você aprendeu direitinho, escreve nos comentários uma frase e eu corrijo para você. E se quiser ter aula de inglês comigo, manda uma mensagem. Meu contato está na descrição. Se gostou do conteúdo, deixa seu like e se inscreve nesse canal. Tem vídeo novo toda semana sobre inglês. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que está preso no passado. E lembre-se, você vai aprender inglês, só depende de você. See ya!